Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estamos aqui para estudarmos a Bíblia. Mais uma vez, por favor, abra sua Bíblia no capítulo 15 de 1 Coríntios para darmos continuidade ao estudo do capítulo da ressurreição. Creio que a parte mais importante deste capítulo seja o versículo 35, que diz assim: mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Como a ressurreição acontecerá? Que tipo de corpo as pessoas que passarem pela ressurreição vão ter? A resposta à primeira pergunta é: Deus fará isso. Não tenho a pretensão de entender tudo que Deus faz, nem como Ele faz. De acordo com Paulo, você não entende nem como uma semente se transforma em uma linda flor. Como Deus transforma um grão de trigo em um campo todo verde que dança a canção do vento, eu não sei, mas sei que Deus faz. Por isso não sabemos como Deus fará acontecer a ressurreição. Mas isso não quer dizer que Ele não possa fazê-lo. Deus fará as pessoas passarem por este milagre da ressurreição. Como? Deus fará. Deus é a resposta. Como será o corpo da pessoa ressuscitada, hein? Paulo explica que há dois tipos de corpos: o corpo natural e o corpo espiritual. Depois de dizer que existe o corpo natural e um corpo espiritual, Paulo continua dizendo que primeiro veio o corpo natural e depois o espiritual. Acompanhe comigo o versículo 46. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Ele continua sua argumentação nos versículos 47 e 49. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Essas palavras de Paulo nos levam a dizer que o homem foi feito para viver em dois mundos e não apenas em um. O homem tem um corpo físico para viver na terra, mas ele também é um ser espiritual. E o seu lado espiritual é a parte que não podemos ver, a parte invisível, intocável, a parte espiritual do homem. O Criador concedeu a esta parte do homem o potencial de viver em uma esfera espiritual. Em outras palavras, não fomos feitos para viver apenas em uma dimensão de vida, mas em duas. Fomos feitos para viver na terra e para isso recebemos um equipamento físico, um corpo terreno, mas também existe no homem o potencial para um corpo espiritual. Entretanto, para viver nesta segunda dimensão, o homem tem que passar pelo milagre da ressurreição. Paulo escreveu que para isso acontecer são necessárias duas coisas. A parte corruptível do homem, o seu corpo tem que experimentar o milagre que a torne incorruptível. O homem tem que passar por uma experiência que o transforme de mortal em imortal. O milagre da ressurreição faz o corpo do homem incorruptível e seu espírito imortal, ou seja, preparado para viver na segunda dimensão da vida. No último estudo, eu o desafiei a refletir sobre a pergunta: o que é um corpo espiritual? João escreveu no primeiro capítulo de sua primeira epístola que viu de perto a ressurreição de Jesus. Ele examinou Jesus e o tocou como Tomé fez. E aí, no capítulo 3 de sua primeira epístola, João escreveu assim: ainda não se manifestou o que havemos de ser. Portanto, o que é um corpo espiritual, hein? Acho que João está nos dizendo que não sabemos porque ainda será revelado, mas sabemos que vai ser um corpo espiritual. Não sabemos exatamente como ele será. Pode ser que seja diferente do corpo ressurreto de Jesus, no qual ele viveu durante 40 dias depois de sua ressurreição. Mas, se não for como o de Jesus, como será? Não sabemos. A única coisa que podemos afirmar pela fé é que existirá um corpo espiritual. Assim como temos o corpo natural, com o qual somos equipados para viver esta vida, também teremos o corpo espiritual com o qual seremos equipados para viver a próxima vida. Paulo afirmou estas coisas nos versículos 42 a 49 deste capítulo. Quando chegamos ao versículo 50, deparamos-nos com a conclusão deste capítulo. Nele, Paulo afirma: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível.
Esta é uma declaração muito importante. Como é o céu? Como é a dimensão celestial? Na minha opinião, Paulo está falando que não existe corpos físicos no céu. Teremos corpos espirituais, e mesmo que não possamos compreender nem visualizar esta dimensão, ela existe. Uma coisa podemos afirmar categoricamente: corpos físicos não entram no céu, porque o reino de Deus é incorruptível e o corpo físico é corruptível. Justamente porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, porque a corrupção não pode se tornar parte do incorruptível. Ouça com atenção o versículo 50 que diz assim: Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Esta é uma declaração muito importante nesse ensino sobre a ressurreição. Ouça a continuação do texto no versículo 51, diz assim, Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Nem todo mundo vai passar pela morte quando Cristo voltar, mas, Paulo escreveu, todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Através dessas palavras de Paulo podemos conhecer mais sobre as coisas futuras. Eu creio no arrebatamento da igreja. Eu creio que Jesus virá e tirará sua igreja deste mundo. Este será o momento da ressurreição dos que morreram em Cristo. Quando Paulo escreveu no original grego, num momento, num abrir e fechar de olhos, usou a palavra átomo. Parece que Paulo sugeriu que você não pode ir para o céu assim, sem que seja transformado radicalmente, sem que seja atomizado, mesmo que esteja vivendo em Cristo, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Mas quando isso acontecer, ele concluiu no versículo 54, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Em outras palavras, o milagre da ressurreição entrará em ação e a morte será conquistada. A ressurreição, repetindo o que já comentamos, significa vitória sobre a morte. A vitória sobre a morte será finalizada quando o nosso estado corruptível for transformado em incorruptível, quando a nossa mortalidade se transformar em imortalidade. Quer dizer, o céu é primordialmente um estado espiritual. Existe o corpo espiritual. Para vivermos nesse estado terreno, recebemos este equipamento físico, este corpo terreno e corruptível. Mas em cada corpo terreno existe uma parte espiritual que pode ser reavivada em Cristo quando cremos no Evangelho através do milagre do Evangelho e da nossa fé na ressurreição em Jesus Cristo. Mas antes de irmos para o céu, temos que passar pelo milagre da ressurreição através da morte e do sepultamento, e depois da ressurreição que acontecerá. Ou se estivermos vivos, quando Jesus voltar, seremos atomizados. Ou seja, totalmente transformados, como Paulo escreveu. Temos que ser totalmente transformados e nos prepararmos para o estado eterno. Quando Paulo deu sua aula de teologia, comentamos que o pecado entrou no mundo e que a morte veio bem no calcanhar do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, ele abundou e reinou, ou seja, conquistou. Você está lembrado que já comentamos isso? O mesmo se aplica às consequências do pecado, à morte. A morte entrou no mundo, abundou neste mundo até que o conquistou. O pecado e a morte vieram através de Adão, o primeiro Adão. Mas o último Adão, Jesus Cristo, quando entrou no mundo, também abundou e reinou, e nos possibilitou entrar na vida em Cristo, abundar em Cristo e conquistarmos em Cristo. A seguir encontramos mais uma doxologia. Depois que compreendemos essas coisas, a morte perde todo o seu efeito em nossas vidas. Qualquer um que compreende e crê no Evangelho não deveria temer a morte. Através do Evangelho, da morte e da ressurreição de Jesus e depois da nossa morte física e a ressurreição pela qual passaremos, o efeito da morte será vencido, bem como toda a força do pecado e da lei que hoje nos condena. Mas, graças a Deus, Paulo diz, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um capítulo maravilhoso e, como sempre, Paulo traz uma conclusão dentro da sua lógica inspirada. Frequentemente, ele introduz suas conclusões com a palavra portanto. Toda vez que você se deparar com a palavra portanto nos escritos de Paulo, pare e veja por que ele escreveu essa palavra. Preste atenção. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Por que será que Deus contou como será o fim?
Há apenas duas coisas que não foram reveladas. Ninguém estava presente na criação e por isso não podemos dizer exatamente como ela aconteceu. A única coisa que Deus revelou foi que houve a criação. Nenhum de nós sabe exatamente o que vai acontecer. E se Deus não revelar, não temos como saber. Agora diga-me, por que será que Deus revelou que houve a criação? Será que foi porque nós temos o direito de saber? Ou será que Deus se sentiu obrigado a contar? Ele contou porque sabe que temos uma necessidade de saber como as coisas acontecem, para que compreendamos como será conosco. E por que Deus termina a Bíblia trazendo revelações no livro do Apocalipse e mostrando como será o fim? E não só apenas no livro do Apocalipse, como em outras passagens bíblicas. Para todas essas passagens temos o seguinte desafio do apóstolo Pedro, que encontramos no capítulo 13 em sua segunda epístola. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que tipo de pessoa você deve ser diante de tudo que vai acontecer no mundo? É o que temos no final deste capítulo. Neste capítulo de 1 Coríntios, Paulo contou algumas coisas sobre o que ainda vai acontecer. Jesus vai voltar. Quando isso acontecer, os mortos em Cristo ressuscitarão. E, como resultado disso, seus corpos corruptíveis serão transformados em corpos incorruptíveis. E o que for mortal neles se tornará imortal. Este milagre da ressurreição os preparará para a eternidade. A parte neles que é corruptível, ou seja, a parte mortal, não pode fazer parte do estado eterno. Por isso, quando eles se levantarem das sepulturas, a ressurreição os preparará para o céu. E o que acontecerá com todos nós que estivermos vivos quando Jesus voltar? Paulo ensina que seremos transformados em um átomo, conforme a expressão grega, quer dizer, seremos atomizados. Teremos que passar por uma transformação para que nossa parte corruptível se torne incorruptível e nossa parte mortal, imortal. Depois de ensinar todas essas coisas maravilhosas, Paulo contou por que ele escreveu tudo isso. Diante da autenticidade de todos esses fatos, ele disse: mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. No próximo encontro com a palavra, vamos concluir o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, programe-se para acompanhar esse estudo conosco. Tenho certeza que será uma grande bênção para todos nós. Deus lhe abençoe de uma forma especial e não esqueça de nos escrever pedindo o material dessa série. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.